A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 28. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Quem escreveu esta carta aos Tessalonicenses foi Paulo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, que era a capital da Macedônia, uma cidade portuária que tinha mais ou menos 100.000 habitantes. Acredita-se que entre o ano de 49 a 51 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corinto. Além do apóstolo Paulo, Timóteo e Silas também evangelizaram Tessalônica. E esta igreja que nasceu na cidade de Tessalônica, ela era majoritariamente judaica, era de judeus. Porque no livro de Atos tem relatos de Paulo, Timóteo e Silas pregando 3 sábados consecutivos nas sinagogas, explicando, apresentando, mostrando o evangelho, o Senhor Jesus, o ministério de salvação de Jesus. E esses judeus entenderam, aceitaram e se converteram. E uma igreja muito abençoada nasceu, foi criada. E depois de algum tempo, ocorreu que alguns irmãos vieram a falecer. E a igreja sofreu, houve um luto, né? E eles começaram a ter dúvidas, questionamentos, fazer perguntas. O que teria acontecido com aqueles irmãos que morreram em Cristo e o que aconteceria se Jesus voltasse, né? E Paulo, então, escreve esta carta para os Tessalonicenses, explicando a segunda vinda de Jesus. E este primeiro versículo mostra isso, que ele está dizendo, em relação aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que será inesperado, será de repente. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabia o dia, só o Pai. Então, não tem como tu dizer a época, precisar o tempo. E todos que na história da igreja fizeram isso, caíram em pecado, em heresia, em blasfêmia. Porque ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus voltará. O que nós sabemos? Que há sinais, que é o princípio das dores. Sabemos que o evangelho deverá ser pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Então o Senhor Jesus voltará. 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, esta figura, essa simbologia, essa comparação com o ladrão é nessa forma de algo inesperado, algo repentino, algo que tu não espera, que tu não planeja, que tu não sabe quando vai acontecer. E agora ele fala sobre as dores de parto, porque a mulher está perto para dar à luz. E isso também acontece quando ela não sabe. Então, é mais uma outra forma de comparar, né? E quando ele diz paz e segurança,
É de novo pessoas que querem controlar, manipular, prever, direcionar o dia do Senhor, a volta do Senhor. Não sei como é que tá na tua Bíblia, tá com letra maiúscula, dia do Senhor? Vimos muito nos livros proféticos essa expressão, né? O dia do Senhor. 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então, ó, ele explica mais um pouco, então, de surpresa. É só tu prestar atenção, ó. Então, não vou falar para vocês de tempos e épocas, por quê? Porque isso vai ser repentino, porque isso vai ser de surpresa, vai ser de repente. Mas nós que somos cristãos, que somos salvos, que somos perdoados, não devemos nos preocupar. Vocês, irmãos, que não estão em trevas, não precisa se preocupar. Esse dia não vai os apanhar de surpresa. Por quê? Porque nós ansiamos a volta do Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja anseia a volta de Jesus, do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas quem não é salvo, quem não teve suas roupas lavadas, purificadas, trocadas, quem ainda deve, aí teme. Nós estamos perdoados. O escrito de dívida foi cravado na cruz. Tudo que a gente devia foi pago pelo Senhor Jesus. 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, o que quer dizer isso? Algo que acontece na Bíblia inteira. Dia e noite. Luz e trevas. Salvação, perdição. Vida, morte. Bênção, maldição. Então, esta oposição entre quem é filho da luz e quem é das trevas. Quem é filho do dia e quem é da noite. O dia do Senhor vem para todos. Uns serão julgados, condenados. Outros serão recompensados, premiados. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês. É isso que nós vamos ouvir naquele dia. Quem estiver em pecado, perdido, em trevas, apartai-vos de mim, vós que fazei o mal, que praticais a iniquidade. Então, para nós é um dia de bênção, de reencontro com nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Para quem está em trevas, é um dia de julgamento, de condenação, de sentença, de juízo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Muito importante essa expressão. Não durmamos como os demais. As pessoas hoje em dia, elas estão sonolentas, envolvidas, distraídas com muitas coisas, anestesiadas, embriagadas. E olha que eu disse, por muitas coisas. E isso faz com que a pessoa não perceba o tempo em que ela está vivendo, as coisas que estão acontecendo. E também não permite que ela desperte para crer, para ter fé. E a exortação de Paulo é: não durmamos.
durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Outra figura, vigiar. Quem vigia? Um segurança, um guarda, um vigilante, um soldado, um policial. Quem fica acordado, vigiando, protegendo, cuidando, zelando, de olhos e ouvidos bem abertos. Quem fica dormindo não sabe nem o que está acontecendo. Então é essa comparação que Paulo está fazendo. E fala sobre sobriedade. Sejamos sóbrios. Significa o quê? Que estamos acordados, mas também que estamos livres de qualquer coisa que nos engane, que nos anestesie, que nos tire o discernimento, que nos tire o juízo. Nós estamos plenos em nossas faculdades mentais, na nossa cognição, na nossa inteligência, no nosso equilíbrio, na nossa capacidade de escolha, liberdade, decisão. Tudo isso tu pode entender com a palavra sóbrios. Sóbrio é quem não está bêbado, é quem não está embriagado, é quem não está dopado, né? Sob a influência de uma substância, de uma droga, de algo que tira a sua sobriedade, seja lá o que for. 7. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Então, de novo, ele está falando a importância da vigilância, porque a vinda do Senhor, ela é certa e repentina. É algo que vai acontecer. A Bíblia diz. Então, se tu crê na Bíblia, tu crê que o Senhor Jesus vai voltar. A segunda vez, ele vai vir para buscar a sua igreja. A primeira vez veio como cordeiro, a segunda vez como leão. Ele veio a primeira vez esvaziado da sua glória, como um homem, um judeu carpinteiro. Não tinha parecer nem formosura. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele voltará glorificado. Então, sim, vai ser algo muito sério, muito impactante a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E aí ele fala do quê? Da noite, que é o momento que as pessoas dormem e também que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, vai me dizer que isso aqui não é uma assinatura paulina, uma digital do apóstolo Paulo. Estudamos em Efésios. Então, ele fala novamente, o capacete, tomando como capacete a esperança da salvação. Tu tens certeza que tu és salvo. Tua mente foi renovada, transformada. Teus pensamentos foram levados cativos à obediência de Cristo. Tu tem fé, tu tem convicção da tua salvação. Isso que simboliza o capacete. E aí, o que ele está dizendo? Ó, de novo, sóbrios, acordados, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Por que do amor? Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriaria ou esfriará. Quando o Senhor Jesus voltar, quando o Filho do Homem vier à Terra, vai ter fé? Ele vai encontrar fé na Terra? Então o que Paulo está dizendo? Que a gente tem que se revestir da couraça da fé e do amor, porque vai haver um esfriamento do amor e as pessoas não terão fé.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente é do dia, e sim, nós somos, se somos sóbrios, vigilantes, sábios, com discernimento, com inteligência, com entendimento, com conhecimento, com compreensão, nós devemos nos revestir da couraça da fé e do amor e tomar como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui, nós vamos ter que entender. Como eu falei, o dia do Senhor para uns será dia de grande ira, de grande castigo, de grande juízo, de sentença. Para nós que somos de Deus, é bênção. É a glória para nós, é a plenitude para nós. Então, nós não estamos destinados à ira, ao castigo. Vou ler de novo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso para nós é certo. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aí tu pensa assim, tá, mas ele acabou de dizer que a gente não pode dormir. Aqui, ele está usando a palavra para a morte. Porque a demanda da igreja era essa. Jesus vai voltar e só quem está vivo é que vai ver e vai subir, e os que morreram antes, e os nossos irmãos amados, queridos. E aquilo causou uma inquietude, uma angústia, uma aflição nos irmãos. E Paulo está explicando, quer vigiemos, quer durmamos. Então ele está querendo assim, tipo assim, se tu ficar vivo, se tu estiver vivo quando o Senhor Jesus voltar, ok, glória a Deus. Se tu tiver morrido, já estiver dormindo no Senhor, ok, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus nos salvou. Esta vida aqui é para que nós venhamos a receber o Senhor Jesus, a aceitar Jesus, o sacrifício dele, a salvação. Depois, se tu morrer, tu já tá com Jesus. Tu já estás na eternidade. Tu já estás assentado nos lugares celestiais. Tu é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo. O ladrão da cruz é o maior exemplo que o Senhor Jesus falou para ele. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então tu é salvo, tu pertence a Jesus. Mas tu tem que ter fé e convicção disso. E eles não tinham todo, vamos dizer assim, o ensino. Por isso que Paulo manda a carta e explica. Ficou claro? Então Jesus Cristo morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dizer, quer a gente fique de olho aberto, vivo, quer a gente morra, quer dizer, durma, nós vamos estar unidos com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Porque a vida que Jesus nos dá, ela é eterna. Ela é eterna. Tu recebe aqui, nesse espaço cronológico existencial aqui, mas a vida entrou em ti e esta vida é eterna. Então, mesmo que tu morra aqui, tu já tem a vida. E Jesus é o primogênito dentre os mortos. Então, se Jesus ressuscitou e venceu a morte, nós também ressuscitaremos e venceremos a morte. 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, os irmãos que perderam os entes queridos, que estão sofrendo, fala para eles que eles morreram em Cristo,
eles morreram no Senhor, eles creram, eles receberam o Salvador. Então tá tudo bem. Vocês estão vivos, vivam essa vida com o Senhor, na presença do Senhor, na presença de Deus. Quer morrais ou vivais, façais tudo para Deus, né? Tu morre ou tu vive, tu dorme, que é essa expressão, né? Dormiu no Senhor, descansou no Senhor, morreu no Senhor, tu já estás com o Senhor. Essa é a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Então, a igreja tinha muita admiração e gratidão pelo apóstolo Paulo. E isso fazia com que eles sentissem muita saudade de Paulo e queriam que Paulo estivesse presente. E às vezes chegavam notícias de que eles talvez não honrassem tanto os ministros, aqueles que, os que presidem no Senhor, os que trabalhavam na igreja, porque colocavam Paulo num nível muito elevado de estima, de honra. E Paulo está dizendo, eu peço para que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, não é porque... Lembra que tinha em Corinto esse problema? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Lembra dos grupos, das facções que eu falava para vocês, das panelinhas? Pois bem, às vezes acontece isso na igreja, né? Tu admira muito, tu vê a unção, a autoridade daquela pessoa, também a entrega, a dedicação, e aí tu acha que ela é mais importante, tu quer honrar aquela pessoa. Só que isso, honrar é bonito, mas se essa honra vem por causa da depreciação, né, de outro, aí já é errado, aí já é pecado. Eu não tenho que gostar menos de alguém para poder gostar mais de outro. Não. Quer honrar? Honra. Admirar, ter apreço, afeto, gratidão, amém. Mas não faça isso em detrimento a outro. Principalmente porque Paulo viajava e passava pelas igrejas. E aqueles irmãos serviam ali. Então eles deveriam ser considerados com amor. Em máxima consideração, com amor, com grande apreço. 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Como eu disse, havia uma comoção na igreja, um luto, uma tristeza. Por isso, consolar, quando ele fala, consolar, exortar, admoestar. De novo, consolar os desanimados, amparar os fracos, ter paciência. Tem uns que são fortes, tem outros que são fracos, tem uns que têm fé e outros tropeçam, vacilam, né? Temem. E sim, quando tu tá de luto, quando tu perde alguém querido, tu fica vulnerável. É um momento difícil. E Paulo tá dizendo, irmãos, consolem os desanimados. Isso é uma lição para nós. Quem está desanimado precisa de apoio, de consolo, de força, de uma mão estendida, de um ombro amigo, né? 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então, não é na fragilidade, na vulnerabilidade, na fraqueza que tu vai fazer mal para a pessoa. Tu não vai fazer mal em nenhum momento, mas tu não vai aproveitar a fraqueza do próximo. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos.
E infelizmente tem pessoas que esperam o irmão estar numa situação difícil para se vingar, para humilhar, para fazer coisas erradas, para pecar. E é uma forma de vingança, né? Então, por isso que ele diz, ó, mal por mal. O que é mal por mal? É vingança, é retaliação. É alguém que estava esperando um momento para atacar. E quando vê a fragilidade, né? Talvez o luto, a tristeza, tudo isso que a gente já falou, pensa, agora eu vou fazer justiça, né? Do meu jeito. E Paulo está dizendo, não, pelo contrário, façam o bem uns aos outros e o bem de todos. Porque sempre quando alguém fala alguma coisa assim, dá um conselho, é porque tem alguma história, né? Estejam sempre alegres. Porque, de novo, eles estavam muito tristes por essas perdas, né? Por esses irmãos que haviam falecido. Orem sem cessar. Esse aqui é muito conhecido. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é um segredo do Evangelho, agradecer, ter um coração agradecido, ser cada dia agradecido a Deus. Em tudo deem graças, em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Tá aí a resposta. Dar graças em tudo, todo dia, o tempo todo. Isso é a vontade de Deus. E isso transforma o teu coração, a tua mente, a tua vida, a tua família, teu ambiente. Sede agradecidos. Em tudo dai graças. 19. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Olha, cada versículo um conselho poderoso. 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Temos vários vídeos sobre estes versículos. 25. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Não sei se na tradução não está escrito ósculo, né? Ósculo santo, beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, é um pastor cuidando das suas ovelhas, né? Querendo que haja integridade, um ser íntegro, corpo, alma e espírito, falando das responsabilidades espirituais. Não apagar o espírito, não desprezar as profecias, examinar todas as coisas, reter só o que é bom, se abster de toda forma de mal, orar sem cessar, estar alegres. Tudo isso são responsabilidades espirituais. O que a gente aprende com este capítulo de Tessalonicenses? De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, será repentino, inesperado, de surpresa. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Então, a gente não precisa temer este dia. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Somos do dia, então sejamos sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, nós não precisamos temer o castigo, o juízo. Em tudo dai graças, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Saudai a todos os irmãos com um ósculo santo.